Em um fundo colorido, sequência de rostos de pessoas negras sorrindo. Em fundo vermelho, lê-se: Palco Vida e Arte, artistas visuais cearenses. Agradecimentos: Enel, Cegás, Gás Natural. Realização: Fundação Demócrito Rocha. Jansen Lucas, apresentador. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao segundo programa de TV do Palco Vida e Arte, artistas visuais cearenses. Lucas é negro, tem cabelos castanhos crespos e volumosos, sobrancelhas grossas, olhos castanhos, nariz longo e fino, lábios finos e bigode castanho fino. Da Secretaria de Cultura do Estado do Ceará, através da Lei Estadual de Incentivo à Cultura, com o intuito de trazer visibilidade a artistas visuais cearenses de vários estilos e com a temática Facetas do Ceará. O Palco Vida e Arte desse ano selecionou 50 obras e artistas para compor uma exposição virtual. E já convido você que está nos assistindo a conhecer a galeria virtual do Palco Vida e Arte acessando fdr.org.br/artistas visuais. E o nosso segundo programa de TV, vamos conversar sobre os desafios da produção de arte no Ceará. Para debater esse tema tão importante, recebo aqui comigo Lucas de Lacerda, que ele é curador de arte, trabalha nas artes visuais há mais de 12 anos, realizou mais de 20 curadorias, ministrou mais de 60 cursos e 180 apresentações diversas institucionais de arte no Brasil. Possui mais de 30 textos críticos publicados. Seja muito bem-vindo, Lucas. Tudo bem com você? Obrigado. Valeu, Jansen. E para começar aqui nosso papo, eu queria fazer uma pergunta assim, bem aberta para você como artista, que como é viver de arte no Brasil e mais especificamente aqui no Ceará para você? Lucas de Lacerda, curador e crítico de arte. Eu acho assim que viver de arte é um desafio em qualquer lugar do planeta. Lucas é branco, rosto redondo, cabelos castanhos curtos e crespos. Na geopolítica global, o Brasil ele é um país que ele é por muitas vezes inferiorizado no restante do globo. E dentro do Brasil, quando a gente fala de Nordeste, mais ainda. E o Ceará, né? Então são várias camadas até chegar nesse território que é o território cearense. E viver de arte no Brasil e no Ceará é de fato um desafio, porque a gente tem na política nacional diversos boicotes ao investimento à cultura, nós temos poucos investimentos à cultura, e quando a gente pensa em algumas cidades, né, principalmente no interior, né, não só no Ceará, mas no interior do Brasil... Lucas tem olhos pequenos, nariz largo e lábios finos. São muito menores e, na maioria das vezes, ausentes, né? Então, se a gente for imaginar como é a realidade cultural de um artista, de um artesão no interior, né, seja do estado do Ceará ou nos outros estados do Brasil, a dificuldade ela é multiplicada bastante. Lucas usa óculos redondo de aro preto. Então, eu acho que hoje viver de arte é um ato de resistência mesmo, de muita coragem, muita bravura, e que hoje em dia viver de arte requer muitos outros conhecimentos que não apenas o conhecimento artístico. Hoje viver de arte requer que o artista ele consiga manejar uma série de saberes e de conhecimentos que vão desde conhecimentos técnicos, conhecimentos de escrita, conhecimento de lei, de projeto, que vai além do conhecimento artístico. Lucas usa camisa e saia longa verdes. Você entra nessa parte de conhecimento de projeto, né? Que é um dos principais incentivos, né? Mas que acaba ficando de difícil acesso para os artistas, né? É bastante complicado isso. Estão sentados em cadeiras brancas com duas pequenas mesas de centro brancas entre eles. Ao fundo, em uma parede muito colorida, vê-se a pintura do rosto de um homem de cabelos lisos, óculos escuros e boca muito aberta. Elencaria. Eu acho que, por exemplo, já foi uma luta muito grande a gente conseguir que o Estado ele disponibilize editais. É uma maneira, né, que o Estado encontrou de democratizar os acessos à verba da cultura. Então, o edital foi uma luta, foi uma conquista, mas essa conquista ela também vem com seus problemas. Então, por exemplo, hoje a linguagem do edital não é uma linguagem acessível a todos os artistas. A linguagem do edital ela ainda por mais que ela seja um acesso, ela também é uma barreira. Então, você vai encontrar, por exemplo, jovens artistas que não conseguem se apropriar da linguagem do edital. Você vai ter artistas, por exemplo, do interior que não têm acesso à internet para poder se inscrever ao edital. Você vai ter artistas indígenas, aldeados ou não, que também vão ter dificuldades na inscrição
por conta do comprovante de endereço, uma série de documentos que não consegue ter acesso. Você vai ter também artistas mais idosos que não tiveram uma experiência de edital e têm grande dificuldade de inserção para poder inscrever o seu projeto. Então, isso é uma dificuldade, né? O edital, ele é uma facilidade de um lado, porque possibilita que os recursos sejam distribuídos de maneira democrática, digamos assim, qualquer pessoa pode se inscrever, né, no edital, mas esse processo também não é fácil, né? Então, isso é uma dificuldade. Eu acredito que outra dificuldade também é que a gente tem, por mais que a gente tenha novos equipamentos nascendo, mas a gente ainda tem uma dificuldade ainda de ocupar esses equipamentos, de a gente ter gestões populares, gestões comunitárias, gestões que tenham constantemente uma escuta para a comunidade artística, a partir seja de assembleias, seja a partir de encontros que possam ouvir a comunidade artística, possa ouvir as suas demandas e, de fato, construir esses equipamentos, construir essas instituições de maneira coletiva, colaborativa, né? Porque são muitos desejos em jogo, né? É o desejo da classe artística, da crítica, da curadoria. São muitos desejos e nem sempre esses desejos são ouvidos, né? Então, acho que é importante também criar espaços de escuta para tentar sanar essas dificuldades e esses problemas. Porque é todo um ecossistema, né? A gente fala mas não é só o artista, como você falou. É o artista, o curador, o pesquisador, o expositor, tem tudo, né? Exatamente, é uma cadeia, né? O mundo da arte, ele é composto por uma cadeia, né? Um ecossistema muito complexo, né? Os artistas, eles são um desses agentes, mas a gente tem muitos outros. A gente tem a curadoria, tem a crítica de arte, tem a produção, tem a gestão, tem um colecionador, tem a galeria. É uma série de atores que atuam nessa rede que precisam se fortalecer e se comunicar, né? Eu acho que é importante. Às vezes a gente não consegue ter um diálogo muito forte. Então, às vezes você encontra artistas que não conseguem, por exemplo, dialogar com a crítica, ou com a galeria, ou com a gestão. Então, acho que é importante que a gente crie espaços onde todos esses agentes possam se encontrar, conversar, debater suas pautas, suas demandas e que a gente possa encontrar ali, coletivamente, a solução para os problemas. Porque também existe muito essa visão comum de que o artista é aquele ser, entre aspas, culto, né? Que entende tudo, que lê bastante. Às vezes não, tem vários artistas que são analfabetos e são excelentes artistas, né? Então, acho que a gente tem que desmistificar essa visão, né? De que o artista é aquele ser do pedestal e tudo. Não, tem artistas de todas as vertentes, em todos os grupos sociais, em todos os lugares, não só do Ceará, do Brasil, né? E é muito importante ter esse pensamento. Jansen olha para um papel no colo. Você acha que existe algum suporte governamental ou algum programa específico que está funcionando para os artistas no geral? Porque assim, a gente elencou aqui as dificuldades, né? Mas a gente queria saber se tem algum que você acha, não, esse aqui está funcionando. Eu acho que, não precisa ser num todo, mas já está caminhando para melhorar. Você vê algo assim ou não? Olha, eu acho que todos os projetos públicos, né, governamentais, que têm como foco a difusão da criação artística, eles têm pontos positivos e negativos. Eu vejo que todos eles têm pontos, né, que contribuem, né, só o repasse de verba, eu já acho que contribui, mas eu sinto falta também, atualmente, de um programa que, de fato, proponha espaços de criação e de pesquisa prolongados. Porque, assim, a gente tem programas, né, porque o grande dilema, qual é o grande dilema atual? A gente tem pouco recurso, né? Então, quando o gestor ele recebe pouco recurso, muitas vezes ele é colocado numa empreitada. Ele vai ficar no dilema entre ou ele aumenta o número de vagas de projetos que vão ser pleiteados, mas, consequentemente, diminui a quantidade de dinheiro que cada um vai ganhar. Então, você fica nesse dilema. Ou eu aumento a quantidade de vagas e eu distribuo maior esse dinheiro, mas eu vou distribuir de maneira muito pouca, né? Ou então, eu distribuo um dinheiro, de fato, que é o que o artista realmente necessita para criar o seu projeto, desenvolver uma boa pesquisa, mas, consequentemente, você vai ter uma quantidade menor de pessoas sendo contempladas, né? Então, isso é um grande dilema, né, da gestão do recurso público mesmo, né? Porque é sempre um recurso pequeno e você fica nesse dilema. E eu sinto falta hoje de um espaço onde
o artista ele consiga desenvolver uma pesquisa a longo prazo. Porque os editais, geralmente, o tempo, né, da pesquisa é muito curto, Você necessita apresentar, em a maioria dos casos, uma espécie de um produto, e muitas vezes é um produto muito apressado, você não consegue experimentar tanto, testar tanto. Então, eu sinto falta hoje de algum projeto que possibilite o artista a experienciar uma outra espacialidade, uma outra temporalidade prolongada, que ele consiga ter um tempo de pesquisa prolongado, com qualidade, para desenvolver um trabalho artístico potente, né? Eu acho que talvez isso é o que mais falta hoje em dia. E talvez um espaço para fazer uma exposição, às vezes, que não seja sobre algo muito específico. Porque, assim, quando a gente abre um edital, né, eles dão um prazo muito curto, um tema muito específico, e tem que fazer pesquisa. Às vezes você acha que seria interessante abrir um espaço para exposição, já talvez de obras que eles já tenham, porque assim, muitas vezes esses artistas têm várias obras já e acabam tendo que fazer uma obra em cima da hora para expor uma coisa que... Porque às vezes o processo criativo, ele é um desabafo, ele é um protesto, ele é um grito, ele é uma expressão de amor, e você já tem tudo isso com você, já pronto, já querendo expor e tal. Será que não falta realmente esse espaço já para você expor esse tipo de coisa, na sua opinião? Pois é, eu acho o seguinte, eu particularmente tenho muita desconfiança desses editais ou desse processo de seleção que já começa com um tema, porque aí o tema, de alguma maneira, ele induz a produção artística. Então ele induz a produção artística a produzir e obedecer àquele tema, e não dá liberdade para o artista criar o tema que lhe interessa, né? Porque eu acho que o mais interessante é que a gente consiga perceber que nós temos no Ceará uma pluralidade de artistas discutindo uma pluralidade de temas. E isso é o mais interessante. E aí a gente tem, por exemplo, a cadeia artística, ela passa pelo processo de pesquisa, produção e exibição. A gente precisa, sim, de ter mais espaços de exibição, né? Onde a gente possa ter mais possibilidades de exposição dessas obras, mas também criar espaços onde os artistas possam produzir. A gente tem muitos artistas que não possuem ateliê, porque o ateliê é um espaço muito caro, é um espaço de privilégio. Nem todo artista consegue pagar um ateliê. Muitas vezes tem que fazer do seu quarto o seu ateliê, e o quarto ele é um ambiente pequeno. Então, se o artista está trabalhando no seu quarto, isso reflete as suas obras. As suas obras geralmente vão ser pequenas, não consegue pensar grandes formatos, né? Porque a imaginação dentro do quarto fica limitado, o espaço fica limitado, o espaço da experimentação fica limitado. Então, acho que a gente tem que pensar espaços de, por exemplo, ateliês comunitários, espaços de criação de residências, onde artistas possam vir, vivenciar esse espaço ter convívio com outros artistas também. O encontro com a diferença é fundamental para o processo criativo, e depois a exibição desse trabalho. Eu acho que a gente precisa pensar o circuito de maneira também mais integralizada, né? Então, por exemplo, a gente pode pensar, inclusive, instituições parceiras. Uma instituição que está com uma vocação para o ateliê, outra instituição que tem uma vocação para a formação, outra instituição que vai ter uma vocação para a exibição dos trabalhos. E pensar essas instituições em rede, né? Uma instituição que fomenta a formação, outra que fomenta a produção e outra que fomenta a exibição, né? E isso pensando uma cadeia, né? Uma rede de apoio, no geral, né? Uma rede de apoio integralizada mesmo, né? E que funcione essa integralização. Até pensando em coletivos, existe uma troca entre os artistas, né? Porque realmente, como você falou, além dessas dificuldades, às vezes o material é caro, tem todas essas questões, né? E talvez, concordo com você, acho que seria interessante fazer temas mais plurais, talvez. Ok, vamos fazer um curso, vamos fazer um tema plural, então... Lucas concorda com a cabeça. Fazer limitar tanto, né? Falando em rede de apoio, você... acho que existe alguma rede de apoio aqui no Ceará para esses artistas, não necessariamente governamental, né? Uhum. Mas sabe a existência de algum independente, algo do tipo, ou iniciativas que estão acontecendo e que estão funcionando porque... acredito que a partir do momento que tem essa rede, né, ela sendo independente ou não, existe um crescimento artístico aí, né? O que eu tenho percebido é que essas redes de apoios, elas muitas vezes vêm da própria comunidade artística, né? Então a gente tem visto cada vez mais surgir novos coletivos artísticos, né? A gente tem, por exemplo, coletivo artístico de artistas indígenas, artistas negros, periféricos,
trans. Então, a gente tem visto cada vez mais surgir esses coletivos que, de alguma maneira, é um sintoma de que hoje o artista ele necessita também trabalhar com outras pessoas para se fortalecer, né? Então, é importante, inclusive, para que a gente consiga também construir, né, uma espécie de uma carreira, de uma experiência, de uma trajetória em coletividade. Então, quando você trabalha com aquela pessoa, você trabalha com aquela pessoa, vocês vão crescendo juntas, né? Você ajuda a outra pessoa te ajuda. Então, a gente também tem visto, por exemplo, também nascer os ateliês comunitários, a gente tem visto cada vez mais artistas abrindo seus ateliês para outras experiências. Então, acho que isso também é um sintoma, né, de que, como algumas instituições não conseguem dar essa rede de apoio, os próprios artistas estão construindo as suas redes de apoio para poder sobreviver mesmo a esse mundo da arte, né? E só prova o que a gente acabou de falar, né? Que se existisse esse apoio governamental de espaços que unissem esses artistas, eu acho que a gente teria muito... Porque a gente já tem muita arte aqui no Ceará, né? Não só no Ceará, como no Brasil inteiro. Tem muitos artistas incríveis espalhados por aí e realmente a dificuldade é onde eles produzirem material, enfim, como a gente já falou, né? E quais são os principais obstáculos que você acha para comercialização dessas obras? Porque, querendo ou não, as pessoas fazem arte muitas vezes não pensando no dinheiro, né? Porque não é só sobre isso, mas também é sobre isso. É importante a gente pensar nisso, né? Porque às vezes o artista precisa vender a obra dele para sobreviver e até para a obra dele rodar, ir para um colecionador, como você falou, enfim, ir para o mundo, porque a gente não faz a arte só para a gente, às vezes, né? Pode até fazer, indiscutivelmente, mas muitas vezes a gente faz para isso. E como é que você vê a comercialização? Existem espaços que facilitam isso aqui, para dar a sua opinião? Sim, não? Como é que está isso? A gente vive uma sociedade capitalista. Então, enquanto uma sociedade capitalista, a gente necessita consumir, vender, produzir, né? Então, assim, no final do mês, os boletos chegam e a gente necessita pagar eles. A gente também vive uma sociedade que passou e ainda passa por um processo de neoliberalização muito forte. Então, a gente tem cada vez mais um corte nas iniciativas públicas e cada vez mais a gente necessita pagar na iniciativa privada, seja saúde, seja educação. Então, assim, hoje em dia, o artista necessita de dinheiro. A arte também é um trabalho. O artista, ele é um trabalhador, ele necessita trabalhar, necessita produzir, comprar materiais, poder finalizar a sua obra de uma maneira digna. Às vezes ele precisa de um material melhor, que é mais caro, ele precisa de uma moldura melhor, que também é mais cara. Então, assim, a arte, ela gasta e ela necessita de dinheiro para poder fazer um bom trabalho, vender e pagar suas contas, né? Então, hoje em dia, o artista, muitas vezes, ele fica refém do dinheiro público, né? Só que esse dinheiro público, muitas vezes, é muito pouco. Então, muitas vezes, o artista, ele acaba entrando numa lógica da precarização. Porque quando o artista, ele é dependente da verba pública, e a verba pública é pouca, faz com que ele permaneça sempre na precarização. Então, ele, muitas vezes, ele acaba tendo que, além de ser artista, ele tem que ocupar outras funções. Ele é artista, é produtor, é fotógrafo, é professor, é oficineiro, ou seja, o artista, ele é obrigado a ser um artista, etc., né? Que é um conceito do Ricardo Basbal, que é um artista que não é só artista, ele é outras funções, mas hoje é quase que uma obrigação o artista ocupar essas outras funções para poder ter mais acúmulo de dinheiro para poder pagar suas contas, né? Então, assim, a gente tem, além uma maneira de acessar o dinheiro é pelos editais, mas a gente também tem as galerias, né? Só que as galerias, a gente tem, no Ceará, uma cultura de galeria ainda muito fraca, né? A gente não tem, diferente de outros estados, onde a cultura de galeria ela já é muito mais avançada, ela é muito mais ativa, né? Então, assim, cada estado vai ter uma configuração diferente. Você vai ter estados onde as galerias elas são muito mais fortes do que, por exemplo, o estado. E a gente já vai ter outros estados onde é o contrário. A gente tem galerias mais fracas e o estado é de onde fomenta mais a produção artística, né?
No caso do Ceará, a gente tem uma configuração onde a gente tem as galerias ainda estão começando a se fortificar e também não é fácil entrar na galeria, também é difícil. Nós também não temos uma cultura de compra e de comercialização de arte tão consolidada, né? Então, eu acho que é um desafio, né, a gente conseguir. Eu acho que nós temos que fortalecer todos os pontos dessa rede. A gente tem que fortalecer as instituições públicas, precisamos fortalecer também as galerias, a gente precisa também fortalecer tudo isso para que o artista ele possa se fortalecer de maneira integral, né, nessa rede. Então, acho que esse é um desafio. Como você falou também, às vezes tem obras que você pode passar um mês fazendo só ela, entendeu? Então, a partir do momento que você passa um mês fazendo uma obra, é difícil você sobreviver só do dinheiro só dela, né? Porque, assim, a minha visão, você passar um mês fazendo uma obra é uma obra grandiosa, enorme, que tem um valor não só financeiro gigante, como você passar um mês fazendo uma obra para não ter espaço para vender ela é muito complicado, né? Lucas concorda com a cabeça. E visto todas essas dificuldades, qual seria, assim, o conselho que você dá para o artista iniciante que está vendo a gente, né? Porque eu, como artista, quando eu comecei a fazer meus trabalhos de arte, essa é a minha maior dificuldade. Poxa, então o que é que eu faço? Como é que eu vejo, para onde é que eu vou, o que é mapa cultural, sabe? É muita, como você falou, tem essa dificuldade de linguagem, né? E eu acho que o artista iniciante passa muito por isso. Qual o conselho que você teria dar para essa galera que está começando agora, né? Para além de, continuem produzindo, não desistam, porque isso é muito importante. A arte é muito importante, porque, como tudo, a arte também é política, né? Então é importante para você, como artista, se expressar. É uma pergunta complexa, eu sei, mas sinta à vontade. A gente vive uma sociedade neoliberal em que nos obriga todo mundo a ser empresário de si mesmo. Então, hoje em dia, o artista, além de artista, ele necessita ser o seu próprio empresário. Então, hoje, o artista, ele é o seu próprio patrão, ele é o seu próprio empregado, ele é a própria empresa, ele é o próprio produto, porque ele é uma marca, e muitas vezes ele é até o seu próprio público, né? Muitas vezes ele não tem com quem divulgar o seu trabalho e ele acaba compartilhando só consigo mesmo. Então, hoje em dia, o artista, ele acaba tendo a sua consciência dividida em várias partes, porque ele tem que ser artista, patrão, empregado, o produto, a empresa, o público. Ele acaba tendo essa consciência dividida em várias partes e isso promove um adoecimento, né, desse artista, dessa figura. Ela fica, de fato, adoecida. Então, hoje em dia, o artista, né, nesse mundo capitalista, ele é um produto. Ele é um produto como qualquer outro produto que é vendido no supermercado. Ele é um produto. Então, o artista hoje, ele é obrigado a ter que ter a sua marca própria, a sua assinatura própria. E muitas vezes essa marca, essa assinatura, ela não vem por conta do processo poético. Ela é obrigada a ser o ponto de partida. Ele necessita, antes de ter uma investigação, uma pesquisa, que essa assinatura ela vai nascer de maneira orgânica, o artista é obrigado a se forçar a ter isso para poder se lançar no mercado, seja um mercado mesmo de venda, de comercialização, mas o próprio, enfim, ganhar editais, etc., né? Então, hoje em dia, o artista, como eu falei, ele precisa ter o seu saber artístico, tem que ter um saber técnico, tem que ter um saber poético, tem que ser um saber da história, da arte que ele está ali dialogando, a tradição, porque ninguém nasce inventando tudo, você está dialogando com uma tradição que veio antes de você, os saberes dos que vieram antes de nós. Então, o artista tem que ter esse saber histórico, tem que ter um saber técnico, poético e ainda o saber empresarial, o saber da linguagem do edital, o saber de uma escrita de edital. Ele vai ter que manejar uma série de saberes que muitas vezes não é ensinado na formação, né? Ou ele vai ter que acabar tendo que estudar por si só para aprender esses outros saberes. Então, hoje em dia, o artista ele vai ter que dialogar com isso. Então, a dica, né, que eu poderia dar para um artista iniciante é que ele vai ter que dialogar com isso, mas que ele dialogue com isso sempre de maneira crítica, que ele não compre isso de maneira como se isso fosse a verdade, que ele possa dialogar com isso de uma maneira malandra, né?
eu gosto de pensar muito que a gente pode se relacionar com as coisas de uma maneira malandra. A gente pode fingir que está jogando o jogo, né? Eu acho importante a gente ter uma epistemologia da bula, conhecer as regras do jogo, mas conhecer essas regras justamente para burlar elas. Porque se a gente compra elas de maneira crítica, sem fazer uma reflexão crítica, a gente está dando o jogo de mão beijada. E eu acho que é importante a gente se relacionar com elas de maneira crítica. Eu acho importante também a gente cuidar de nós mesmas assim, nesse processo, a gente criar autocuidado, porque esse processo ele é muito adoecedor. Então é importante a gente promover sempre autocuidados. A gente tem que saber até onde a gente tolera. Tem coisas que a gente tolera, mas a gente tem que saber que certas coisas são intoleráveis. Então é não tolerar o intolerável. Tem certas coisas que a gente não precisa tolerar. Não podemos tolerar. A gente vai ter que saber também quando a gente vai ter que, como fala J. Mombassa, redistribuir essa violência, saber que a gente não precisa guardar isso sozinho, a gente pode compartilhar, inclusive, com outras pessoas, a gente saber construir redes de apoio, de cuidado, cuidar de si, cuidar do outro também. Então, acho que esse processo, né, a dica que eu dou é dialogue com tudo isso, mas dialogue com maneira crítica, desconfie de tudo, você tem que nutrir uma certa desconfiança estratégica. A desconfiança estratégica ela é fundamental nesse processo, mas, sobretudo, autocuidado, cuidar de si e cuidar dos outros. Assim, acho que é você saber redistribuir essa violência, mas também redistribuir o amor, redistribuir o cuidado mesmo, porque é fortalecendo essa rede que a gente se fortalece. Incrível. E como é que você acha que... Porque você falou que aqui está caminhando aí nessa questão de espaços de exposição, né? Galeria, não sei o quê. Como essa falta de acesso ao público geral e para os artistas também, de visibilidade, atrapalha o reconhecimento de novos artistas, né? Porque, como a gente já sabe, tem vários artistas aí incríveis, mas que... Como é que você sente que isso dificulta... não só para os artistas, né, como para eles serem reconhecidos pelo público geral? Nós temos muitos desafios. Eu acho, assim, que um desafio, claro, é a ausência de espaços, né, que possibilitem que o artista desenvolva uma pesquisa a longo prazo, uma pesquisa intensiva, que o artista possa mergulhar no seu processo criativo sem pressão. Essa ausência, nós não temos um espaço ainda como esse, precisamos desse espaço. Além desse espaço, a gente também vai precisar de um espaço de difusão, de apresentar esses trabalhos. Olha, tá aqui, tem que exibir isso. Mas eu acho que nós também, o desafio ele é maior ainda, porque, como eu disse, a gente tem uma cadeia, não é só o artista. A gente vai ter que ter crítico, vai ter que ter curador, vai ter que ter expógrafo, vai ter que ter outros agentes que vão ajudar e colaborar com a construção da carreira desse artista. Porque do que adianta o artista ele exibir o trabalho numa exposição se ele não vai ter, por exemplo, um catálogo que vai arquivar a memória do que aconteceu para que daqui a 10 anos a gente possa ver essa história. Então a gente precisa também pensar em curadores que possam organizar essas exposições, porque muitas vezes o artista ele necessita de fato de um olhar externo que possibilite ver o trabalho dele de outra maneira, ver o trabalho dele dialogando com uma certa história da arte, reconhecendo a importância dele. A gente precisa também de críticos para poder escrever textos críticos sobre essas obras que possam ser lidos. Então a gente precisa também... Tem certos artistas que nem portfólio tem dificuldade até de construir um portfólio, né? Tem artistas que têm 30 anos de carreira, mas que não tem um texto crítico escrito sobre o seu trabalho, né? Então, acho que a gente tem que também fortalecer esses outros agentes da rede, porque fortalecendo esses outros agentes da rede, a gente também fortalece esses artistas. Então, a gente precisa também criar programas como esse que está sendo criado agora, programas que criem, de fato, arquivos, né? Criem memórias, criem espaços audiovisuais que possam difundir cada vez mais esses artistas. Porque hoje em dia a exposição ela não é o único canal de difusão dessa obra. Um programa de TV, um programa como esse, ou outros programas como séries, entrevistas, também difundem a obra dos artistas, né? Então a gente precisa de uma rede complexa, né? Que faça esse trabalho ser difundido a partir de livros, séries, entrevistas, vídeos, documentários, catálogos, livros organizados, enfim, uma série de espaços de difusão que não só a exposição. A exposição é um desses, né? Mas existem muitos outros.
A gente vai chegando ao fim do segundo programa de TV Palco Vida e Arte. Eu agradeço demais a Lucas Guiz Lacerda por ter participado desse debate tão relevante. Agradeço também a quem está nos assistindo e os convido para assistir o terceiro programa do Palco Vida e Arte, onde vamos debater sobre gestão de equipamentos culturais. Até lá! Em Fundo Laranja Lesse, Palco Vida e Arte, artistas visuais cearenses. Concepção e coordenação geral de Valéria Xavier. Produção executiva e direção Roberto Santos. Este programa é parte integrante do projeto Palco Vida e Arte, artistas visuais cearenses, em decorrência do 14º edital de mecenas do Ceará. Conteúdo de acessibilidade e etc. filmes.